Paz do Senhor a todos e vamos louvar o nosso Deus e falar da sua mensagem. Amém? E hoje eu quero falar um pouco desse domingo maravilhoso aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu quero falar um pouco a respeito da palavra de Deus em relação à lei e à fé. São duas coisas completamente diferentes. São coisas santas, verdadeiras, mas cada uma nos seus tempos, né? A lei já passou, já não está mais em vigor. A lei antiga, a lei de Moisés, e a lei do Espírito de vida, que é a lei atual. Amém? Então, vamos ler aqui no Antigo Testamento e falar a respeito da lei de Moisés. Para que a pessoa venha compreender a história como ela é e ninguém enganar, temos que conhecer o que foi e o que é e o que vai ser. Aí os falsos profetas e os enganadores, fica difícil de enganar quando você conhece. Por isso mesmo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Porque, amado, não existe coisa desastrosa maior na vida de uma pessoa do que a pessoa ser escravo. O escravo, ele não vive para si. O escravo vive para o seu senhor. Existem muitos tipos de escravidão. A religiosa é a pior que tem. Que até no dinheiro da pessoa, mesmo que seja pouquinho, o salário mínimo eles ainda manda. Na metamanha ainda tira 10%. Sabe por quê? Porque pessoas que não conhecem. Se você conhecer a verdade, ele não vai te enganar. Você não vai fazer essa tolice, né? Amém? Estou ocupado, Rei. Então, amado, para começar, vamos procurar conhecer o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento. Então, a lei do Antigo Testamento foram 613 mandamentos da lei. 613. Então, são muitos que, sinceramente, eu não conheço a todos. Eu conheço uma parte, como o dízimo, o dízimo, adorar a Deus nos montes, no templo de Jerusalém, e muitos. Dízimo, templo, tudo é da lei. Amém? Então, é bíblico, é de Deus, foi Deus que deu, mas não existe mais. Já cumpriu o seu trabalho. E entrou em ação outra lei. Mas, a priori, vamos falar a respeito do Antigo Testamento.
Então, quando o povo saiu do Egito, lá não existia lei. A lei foi dada no deserto através de Moisés. Lá no Egito o povo vivia sem lei. Antes do Egito, o povo vivia sem lei. Então, quando saiu do Egito, foi que as pessoas receberam a lei dada por Moisés, que são essas 613. Então, quando ele já vinha se aproximando da terra prometida, então Moisés disse ao povo, que é no Deuteronômio capítulo 8, e o versículo 1. O título da leitura é A Terra a Ser Conquistada. Que terra? A terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Estava se cumprindo ali. Aí Moisés disse ao povo, tenham cuidado de obedecerem a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entre e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembre como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus humilhou e os pôs à prova para saber se estava resolvido ou não a obedecer aos seus mandamentos. Eles o deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Então, parar um pouquinho para refletir sobre a história. Então, veja, amado, que durante 400 anos, o povo de Deus ficaram no Egito escravizado. Mas Deus tinha promessa com aquele povo de levar eles para essa terra. Então, passaram 4 anos como escravo, mas Deus libertou para cumprir com sua promessa. Só que antes de chegar nessa terra, eles sofreram muito, mas foi Deus provando. E por meio de Moisés, Deus ia estabelecendo as leis, as ordens. Veja que Moisés diz, tenham cuidado de quando chegar naquela terra, vocês obedecer todos os mandamentos, inclusive o mandamento da lei do dízimo, que ali eles vinham sofrendo, ali no deserto, né? Mas quando chegasse na terra, a coisa ia mudar. Segundo Deus prometeu, e Deus não promete para faltar. O 3. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fique sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeça, pois, aos seus mandamentos. Viva de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram a água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uva, figo e romães, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, o nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Então, veja, amado, como é fácil de compreender. Só não compreende quem realmente está com a mente fechada. Que eu estou tentando explicar o começo da história. Então, essa terra, Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes.
Então Abraão morreu, formou filhos, e o Jacó foi quem ficou como o patrono daquela nação, Jacó. Então Jacó teve os seus filhos e foi gerando. Quando eles vieram para o Egito, tinha 72 pessoas. Passaram 400 anos no Egito e lá se multiplicou, era muita gente. Mas ainda faltava descumprir com a promessa dele, que era entrar nessa terra. Então ele estava bem pertinho dessa terra. Já fazia 40 anos que andaram pelo deserto, Deus provando aquele povo. Mas aos que vencessem, né, com certeza receberia este paraíso aqui na terra. Lá tinha de tudo, não sobrava nada, faltava nada. Então, aqui no versículo 11, nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje estou dando a vocês. Então, essa história aqui é coisas que já passou. Veja, tenham cuidado de obedecer a essas leis que hoje eu estou dando a vocês. Hoje quando? Isso aqui faz mais, eu creio que quase 3.000 anos atrás. Esse hoje que ele está falando hoje. Isso aqui não é mais para fazer. Isso aqui já passou. Isso aqui é uma história que já aconteceu. Então não se pode mais pregar isso hoje para as pessoas obedecer isso aqui. Muito pelo contrário. Hoje não é mais para obedecer isso aqui. Essas leis que hoje que naquele tempo ele deu. Isso já aconteceu. Quando Jesus chegou, com certeza foi invalidado. A lei antiga já está dizendo. Antigo Testamento já está dizendo antigo. É como o dinheiro. Qual é o dinheiro hoje do momento? É o real. Então o cruzeiro é antigo. Querer viver pelo Antigo Testamento é querer comprar com cruzeiro. Ainda tem gente idiota que quer vender e não quer comprar. Mas tem gente que sabe, não vai vender com cruzeiro. Eu mesmo não vendo. Nem me venha com cruzeiro, que não vai me vender nada. Entendeu? Mas tem pessoas que querem comprar com cruzeiro e tem pessoas idiotas que querem vender. Ainda pega o que é seu e ainda vai acreditar que cruzeiro vale, né? Só se vale para você, para mim não vale. Então, é isso que eu quero explicar para vocês, para que você venha entender. Então, no versículo 12. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas onde morarão. O seu gado e o seu rebanho aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Deus não é Deus para falhar. Deus não falhou. Aqui está incluído também a lei do dízimo. Mas para eles começarem a pagar quando entrar na terra e começar a receber de Deus as suas promessas. Seu gado aumentarão, eles juntarão muita prata e muito. Olha, veja, juntarão, está tudo no futuro. Eles ali não tinham nada, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha muito gado, não tinha nada, eles estavam sofrendo. Mas quando ele entrasse naquela terra, ele já ia ter todas essas bênçãos. Gado, ouro, prata, casas boas, toda a comida que quiser, eles tinham. Mas isso aqui não se pode mais pregar isso aqui já aconteceu. Hoje as promessas de Deus através de Cristo Jesus é bem superior a isso aqui. É muito superior a todas essas bênçãos. Por mais que seja ouro e prata, muita comida, muitas casas boas, mas as promessas de Deus hoje, através de Cristo, é superior a essas promessas que ele fez através de Moisés. Eu não quero isso aqui. Isso aqui só serve enquanto você está aqui. Mas agora você tem que... A promessa de Deus não é mais essa. Isso aqui era sombra. Sombra, isso aqui não é coisa perfeita, não dura para sempre. Essa promessa de hoje, sim, dura para sempre. Não é você entrar mais na terra prometida, é entrar na cidade santa, na nova Jerusalém, no céu. Para você, quem sabe, quer viver por isso aqui? Ou você vive baseado nessas promessas terrenas, ou você vive baseado na promessa de Cristo. Cristo não prometeu isso, prata, ouro, casas boas, não. Cristo prometeu uma vida eterna no lar celestial. Morada celestial, não é morada na terra de Canaã.
Isso passou. Não adianta querer. Isso é cruzeiro, não é real. Então agora vamos para o Novo Testamento. Eu quero mostrar no Novo Testamento também. Aliás, eu ainda vou para o Antigo Testamento. Continuar no Antigo Testamento em Malaquias. Malaquias. Veja que aqui em Deuteronômio é o começo do Antigo Testamento. Eu vou agora para o final, o último livro do Antigo Testamento. Mateus. Essa Bíblia nós dá um trabalho para abrir, mas ela chegou. Você veja o que tem aqui, ó. Se ficar parado, deixa eu ver. Novo Testamento. Novo Testamento é aqui, no começo da Bíblia. Antigo Testamento. Começo, Gênesis. Antigo Testamento. E aqui, Novo Testamento. Quando termina o Antigo, começa o Novo. Então, Malaquias ainda é Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, e o versículo 6. E o título da história é Os Dízimos, quer dizer, falando sobre os dízimos. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. E por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não a cumprem. Volte para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês me perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, amado, veja que lá no começo da história, essas pessoas vinham sofrendo, não tinha nada, nem casa para morar tinha. Passaram necessidade, Deus provando ele. Mas Deus prometeu que quando eles entrassem lá na terra de Canaã, a história ia mudar. Eles iam ter toda a comida que quiserem. Ia ter casas boas, onde ia morar. O gado e o ouro aumentaria. Será que isso aconteceu? Se não aconteceu, Deus falhou. Mas é claro que aconteceu. Então, veja que no final do Antigo Testamento, o próprio Deus está relatando que eles não fizeram. Eles não cumpriram com os mandamentos da lei, estavam roubando a Deus, realmente estava. Se eles não tinham nada, passaram a ter de tudo. E o acordo que Deus fez com ele era para eles tirar 10% para levar para o templo. Ficaria com 90%. Então, 90% em relação a muita coisa, é muita coisa ainda, meu amado. Se você tem 10 mil reais, 10 mil, aí você tira 10%, você ainda vai ficar com 9 mil. Para quem não tinha nada. Mas se você tem 500 mil, então você tira 10%, você vai ficar com 450 mil. Então é muita coisa. Só que esses cabras aqui, segundo Deus, através de Malaquias, está afirmando, vocês estão me roubando. Tanto vocês do momento, como vocês do passado, como os antepassados de vocês. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não cumprem. E era para cumprir, por quê? Porque Malaquias ainda é Antigo Testamento. Não terminou a lei. Terminou aqui. Quando chegou
Jesus ainda passou uma temporada ainda debaixo da lei. Só que ele não pregava a lei. Ele não pregava a lei, não mandava as pessoas viver pela lei. Mas também ele não era contra a lei, porque a lei ainda estava em vigor. Então veja que Jesus só pregou para os judeus. Então, a priori, no momento, a lei ainda existia com Jesus. Páscoa ainda é da lei. A Páscoa é da lei. Você vê que Jesus preparou a Páscoa. Santa Ceia que não é da lei. Mas vou chegar lá. Então, amado, quando chegou Mateus, deixa eu ver aqui. Quando Jesus chegou, então, a lei estava próxima a terminar, a acabar, tornar sem valor. Quando Jesus morreu, foi crucificado, a lei acabou. A lei ali, ela chegou ao fim. Foi formado uma nova aliança. O corpo do Senhor Jesus, o corpo dele, o corpo físico, foi entregue naquela cruz, pagando pelo nosso pecado e tirando a lei que condenava de circulação. E formou uma lei que não condena mais. Veja que em Romanos diz, agora não há mais condenação. Por quê? Não tem lei para condenar. A lei de Cristo não condena. Mas não condena aquelas pessoas que vivem pela lei de Cristo. Pessoas que diz que vivem pela lei de Cristo e vivem pela lei de Moisés, essa pessoa não serve para ser de Cristo. Porque eu vou falar sobre esse assunto. Para confirmar o que eu estou falando, vamos ver se Cristo aceita a pessoa viver pela lei e pela fé. Filipenses, não, Gálatas, capítulo 3, e o versículo 1. E o título da leitura é Lei ou Fé? Lei de Moisés ou então a lei de Cristo, que é a lei da fé. Lei ou fé? Não pode se viver pela lei e pela fé. Com Cristo é desse jeito. Poder até que pode, só que Cristo não aceita, não serve para ser de Cristo. Ou Gálatas, tolo. Quem foi que fascinou ou enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Responda somente isto. Você recebeu o Espírito de Deus por ter feito o que a lei manda? Ou por ter ouvido a mensagem do Evangelho e ter crido nela? É claro que foi por ouvir a mensagem do Evangelho. E por que fazer o que a lei manda? Para quê? Sabe o que é? Lavagem cerebral. Aqui Jesus, através de Paulo, está deixando bem claro que ou você vive, nós não precisamos mais de lei. Nós precisamos de fugir dela. Porque a lei de Cristo nos livrou dela, da lei de Moisés. Mas as pessoas querem fazer você viver por ela para você viver debaixo de condenação. Mas ele não vai dizer isso, vai dizer que você é para você receber as bênçãos de Deus. A Bíblia diz diferente. Veja o que diz em Gálatas, no versículo 10. Se realmente quem vive pela lei de Moisés está debaixo das bênçãos de Deus. 3:10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Não vá nessa conversa não, meu amado, de viver pelo Antigo Testamento, pela lei de Moisés. Não, mas eu não vivo. Você não vive? Templo é da lei de Moisés ou é da lei do Espírito de vida? É claro que templo feito por mão de homem, o qual talvez você está ligado a ele.
É da lei de Moisés. E quem vive pela lei está aqui, ó, escrito na palavra. Não é o que estou falando. Por favor, não me compreenda mal. Não é eu que estou falando isso. Leia você, que na sua Bíblia também diz a mesma coisa. Os que obedecem, os que confiam a sua obediência à lei de Moisés, estão debaixo das bênçãos de Deus. É assim que está na sua Bíblia? Não. Debaixo da maldição. E quem está debaixo da maldição de Deus, se Jesus chegar nesse momento, meu irmão, não vai para o céu não, como dizem vocês que vocês vão, né? Só vai para o céu aquele que faz como Jesus manda, que vive pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, capítulo 10. É para finalizar. Romanos capítulo 8 e o versículo 1. A vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, pois estamos unidos com Cristo, Jesus nos livrou vocês da lei do pecado e da morte. Então, quem vive com Cristo, meu amado, quem vive pela lei de Cristo, foi liberto da lei de Moisés, segundo a palavra de Deus está falando. Agora, quando se diz agora, dá para se compreender muito bem que antes existia. Não existe agora. Agora quando? Agora com Cristo. Agora já não existe nenhuma condenação. Por quê? Porque não tem lei para condenar. A lei de condenação, ela foi extinta, ela acabou. Com Cristo, ela ficou para trás e foi formada uma lei que desfez o que a lei de Moisés fez conosco, nos matou, nos condenou. Mas Cristo nos livrou. Agora não há mais condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo Jesus. Por quê? O Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei da condenação, essa que você vive. Você dá dízimo? Você vive, está unida a templo feito por mão de homem, você está pela lei. Você celebra a Páscoa, você está pela lei, porque a Páscoa é da lei. Páscoa é do Antigo Testamento, não é com Cristo. Cristo celebrou a Páscoa, celebrou. Mas foi a última Páscoa. E a primeira ceia. Tem gente por aí pregando, também enfeitiçando vocês, distorcendo a palavra de Deus, querendo juntar ceia com Páscoa. Para assim dizer que a ceia também é da lei. A ceia não. A ceia, Jesus só celebrou uma vez. Por quê? Naquele mesmo dia ele foi preso. Quem continuou celebrando foi os cristãos. Inclusive o apóstolo Paulo. Ensinou sobre a Santa Ceia e para as pessoas fazer. Ceia, Páscoa não. Páscoa ficou para trás. Os apóstolos não celebraram mais Páscoa. Quem celebrou a Páscoa foi Jesus, foi a última Páscoa. Por quê? Porque a lei ainda estava em vigor. Quando Jesus morreu na cruz, aí que a lei ficou para trás. E entrou em vigor a lei de Cristo. Que agora não tem mais pecado. O pecado não tem mais nenhum poder. O pecado não tem mais nenhum poder para nós, amado. E por que não tem poder? Porque não tem lei para condenar. Simples assim, é simples de entender. Quando a pessoa está com a mente aberta. Mas quando está com a mente fechada, só Deus para abrir. Mas as pessoas não deixam Deus abrir a sua mente. Não deixa Deus iluminar. Deixa Deus iluminar a tua vida. Não confia no homem, não. Se tu realmente quer morar no céu com Deus, tem possibilidade? Tem.
Cristo morreu exatamente para isso. Deixa Jesus te iluminar, abrir a tua mente para que você possa entender e não cair nas mãos dos falsos profetas, que o mundo está cheio. Na época, antes de Jesus, já tinha falsos profetas, muito. Só que não se criava muito, sabe por quê? Porque na lei de Moisés, quando surgia um falso profeta no meio do povo, pela lei era para matar. Não se criava, não. Mas como conhecer? Deus disse, é muito fácil. Se surgir algum no meio de vocês, dizendo que eu falei, porque quando eu falo, acontece. Se não acontecer é porque é falso, é mentiroso, mata. Mas se fosse agora, irmão, se fosse agora, meu irmão, eu acho que não tinha cemitério que ia aguentar de tanto mentiroso, em nome de Deus. Mas sabe por que se cria? Sabe por que esses falsos profetas se criam? Porque tem muita gente besta, gente sem juízo, tolo, que acredita neles. Enquanto isso, Jesus manda que amaldiçoa esses caras. Está lá na Bíblia. Qualquer um que ensinar outro evangelho, que seja os anjos, que seja mesmo os apóstolos, não receba, amaldiçoe. Mas o povo não faz isso. O povo recebe como se fosse um santo. É somente ele se autocapacitar. Dizer que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus o capacitou, que Deus o consagrou, que ele tem o Espírito mais do que todo mundo. O povo vai acreditar. Vocês, amados, nem ouviram, nem viram de mim ainda. Eu procurar me dar testemunho de mim. Quem dá testemunho de mim é o meu Deus. Eu sou fraquinho como todos vocês. Irmão Pereira, vamos ficar por aqui. E espero ter muitas oportunidades ainda de falar para vocês sobre essa santa palavra.